E vou arrancar com a minha firewall, que isto dá sempre jeito, e obviamente aqui a AD também dá sempre jeito, não é? Pelo menos para termos DNS, e também o meu primeiro PC, ou melhor, o meu único PC que aqui está. E já agora vamos criar então uma máquina do Ubuntu, ou seja, mais uma máquina. Já estou a perceber porque é que o projeto final tinha para aí 40 VMs. Pronto, é por causa disto. Pronto, vão-se preparando. Porque aquilo que eu e o Rodrigo estamos a cozinhar vai ser duro. Ora então, malta, vamos aqui criar um Ubuntu, ok? Eu vou utilizar o Ubuntu 24.04. Isto vai estar na rede ADM, ou seja, na mesma rede onde eu tenho o CA e o PKI e por aí afora. Ora, next. Sim, senhor. Install Operating System Later. Sim, senhor. Linux, Ubuntu 64 bits. Ora, vou chamar isto UC, portanto isto é hora 613 traço. Epá, eu vou-lhe mesmo chamar o Azul, ok? Next. É por isso minha, o meu Windows está a fazer updates. Vamos ignorar aquilo. Portanto, sei. Sim, senhor. Ora, next. Customize hardware. Ora. Por agora, só para o processo de instalação, eu vou-lhe dar aqui 8 GB de RAM. Em princípio, 4 chegariam, ok? Mas como eu quero que as coisas não sejam super lentas, eu vou-lhe dar aqui 8 GB de RAM. Ora, portanto, vou aqui escolher então o Ubuntu 24.04 e em termos de adaptador, epá, vou pôr então isto na LAN segment da ADM. Portanto, isto vai ser basicamente a rede administrativa onde nós estamos a trabalhar até agora, por isso, siga para bingo. Ora, close, finish. Quantos cores é que metemos? Pode ser 2. Ok, 2 é ok. tranquilo. Portanto, number of processors, acho que o gajo não se queixa se tivermos 2. Se ele se queixar, a gente mete mais. Enquanto houver cores, a gente siga para bingo. Desde que não metam mais do que aquilo que a vossa máquina física tem, por mim está tudo bem. Ora então. VMware, please. Thank you. Ora então. Tão bonito, mais um Linux. Já tínhamos poucos, sabem? Já tínhamos poucos, então. A sorte é que a gente depois vai criar um para as plataformas de Incident Response, um para o ELK, outro para o MISP. Portanto, isto é outro para termos como IDS. Só coisas boas. Qual é que era o serviço que eu ia utilizar o Debian? Acho que era para o Free PBX, ou seja, a parte da comunicação em VoIP. Mas isso é para outros voos diferentes. Ainda temos horas para nos divertir. Ora então, eu só digo o seguinte: quando o Rogério vier dar aula, se vier, nós já vamos ter esta porcaria tudo trancado que o gajo não vai conseguir entrar. Portanto, esqueçam. E se, tal, Rogério vai entrar. Não vais, não. Não vais, não. Denied. Ora então, English, update to new installer, mesmo assim é habitual que eu costumo fazer. Eu devia ter aqui uma passadeira que era para ir sempre andando. À medida que um gajo ia dando aula, ia andando e tal. Mas se calhar depois é capaz de não ser muito boa ideia. Depois um gajo quer se sentar. Ora, identify keyboard. Ok, keyboard português. Portanto, siga para bingo. Sim, senhor. Done. Em termos de endereçamento de IP. Que IPs é que a gente já tem? Eu sabia que me Professor, esqueci. O 10, o Diga. 11, o 20. é o João Lira. A minha internet aqui, por conta da chuva,
caiu, voltei agora, a gente só tá instalando uma máquina Ubuntu, né? Pelo que Sim, eu vi, nome e WAS. É só isso, né? exatamente. Sim, 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 Tá sim, bem, sim. tá bem. Ainda não temos o 10.0015, pois não? Não. Ótimo. Então, vamos usar o 10.007. Desculpem. É. E o O Vitor? 007, Yeah. ordem para matar. Exatamente. Ora, manual. Portanto, vamos lá aqui. Mas, ó, Lira, então, mas a tua internet vai abaixo com chuva, meu. Pois é, professor, não sei o que tá Não, está mesmo acontecendo. bué da grave aqui, história. A minha internet aqui tá oscilando. Tô assimilando a chuva, mas não é nada questão de cabeamento ou algo do tipo. Eu acho que as tempestades devem estar nos distribuidores de internet aqui perto. Não acredito nisso, meu. Está tudo seco, meu. Está tudo ótimo lá fora. Ou Estás a dizer que a está gente pode chuva. resumir a energia. O que você acha? Pô, a Não. energia do roteador, talvez de algum servidor. Não sei, assim, só estipulando por cima. Ó Lira, tu devias era ser da charnequinha, pá. Quem? Da Devias charneca. viver na charneca, pá. Te perguntou. Uou. Não quero saber. Ah, portanto, não quero saber. Ora então, 10001 e o 1000, ora 250. Se a memória não me falha, acho que é isto. Ora, 10007 para o azul. Ver se eu não me esqueço disto. Uhum. Ora, o azul. Ok, nice. Uhum. Done, done, done. Continue. Isto é só instalação normal, nada de extraordinário. Ora então, your name, analyst. Eu vou colocar sempre o mesmo nome nas máquinas Linux, ok? Porque a minha memória não me dá para mais do que isto, só me lembro de um único utilizador. Epá, eu posso chamar isto azul, posso chamar isto aquilo que vocês quiserem. Para mim pode ser, pronto, vai agora com o azul. Depois quando eu criar a outra máquina para o Elastic, eu chamo o outro de CM e depois a gente começa a fazer algumas integrações que eu acho que acaba por ser interessante também. Ou até mesmo o Splunk. Ora, Analyst e a password é a mesma que é o Formacão 2025. Ora, Formacão 2025 e é isso. Ok, continue. Malta, não se esqueçam do OpenSSH Server, ok? Isto é sempre útil para nós fazermos a gestão remota dos servidores. Ora, done. E siga para bem. Nice. Ora então, sim senhor. Pá, malta, enquanto isto está a instalar, o que é que eu queria perguntar? Vocês acham que o Windows é seguro ou não? Sim, Eu acho Sim, que é é extremamente deve minimamente. ser. Minimamente Ele tá seguro. Deve ser tentando, ele tá minimamente tentando. seguro. É uma tentativa. Mission failed successfully. Portanto, digamos o seguinte: o Windows. Ou melhor, eu vou fazer a pergunta de outra forma. Qual é que é o sistema que vocês acham que tem mais vulnerabilidades entre Linux, macOS e Windows? Windows. Isso é o Windows. O Linux é o Windows. que tem mais vulnerabilidades. Linux é o Linux, que tem mais vulnerabilidades, exatamente. por ser A open dif- source. Exatamente. E é mais fácil detectar essas vulnerabilidades. Então, entre macOS e Windows? Isso é o Windows. O Mac é muito macOS fechado. continua a ter mais vulnerabilidades do que o Windows. Se vocês não acreditarem em mim, que é uma posição legítima, e eu já tive formandos que diziam: não, porque eu tenho macOS, nunca apanhei vírus. Então eu também tenho Windows e também nunca apanhei vírus, porra. O que é que uma coisa tem a ver com a outra, caralho? Então, é que o vírus não tem a ver com a mesma coisa com vulnerabilidades. Hum, Através do site do CVE Details, quando nós acabamos por exemplo, pedir reports e ver o nível ou a quantidade de vulnerabilidades que são disclosed para sistemas operativos,
Por acaso, os da Microsoft, tudo o que estava associado ao Windows, continuava em terceiro lugar. Em primeiro, estava sempre lá a porcaria do Linux. Em segundo, estava a porcaria do macOS. Portanto, agora vocês podem dizer, então, mas isso quer dizer que o Linux é menos seguro do que o Windows? Não. 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 Não, porque é assim, em termos de vulnerabilidades e a forma como nós gerimos vulnerabilidades em sistemas operativos, Linux é open source, assim que eles detectam a falha, eles corrigem. A Microsoft, há quanto tempo é que os gajos tinham a porra da vulnerabilidade do Eternal Blue, que era utilizado pela NSA? Há uma data de tempo. Quando as ferramentas da NSA vieram cá para fora, os gajos corrigiram aquilo e logo a seguir, passado 2 meses, foi quando apareceu o WannaCry que começou a reaviar uma data de máquinas. Windows, por default, não tem o objetivo concreto de ser seguro. Problema é que, depende. O Windows pode ser hardened até a um ponto em que é extremamente difícil de conseguir comprometer a máquina. Não é impossível, nada é impossível, mas torna-se extremamente difícil de fazer seja o que for. Claro que às vezes também pode comprometer a usabilidade da própria máquina. Ok? Agora, o que é que acontece? E porquê é que eu estou com esta conversa? Porque há um projeto que eu adoro. E, por acaso também adoro o Debian, mas não é este o projeto que eu queria falar. Há um projeto que eu adoro, que é o CIS. Ok? Portanto, o CIS, que basicamente é o... Não é um código de imposto de selo. CIS Security é o Center for Internet Security. Ok? E este é provavelmente dos melhores projetos que vocês podem utilizar para basicamente fazerem um hardening a tudo aquilo que está na vossa organização. Porquê? Porque o Center for Internet Security, na realidade, o que isto faz é o quê? É ter benchmarks que vos permite validar o que é uma falha de segurança ou não. Não tem que ser propriamente uma vulnerabilidade conhecida, mas pode ser uma fragilidade em termos de configuração e nós podemos saber exatamente o que é que eles consideram uma fragilidade e como é que a podemos corrigir através de group policies. Ok? Agora, problema é que quando nós temos esta componente de CIS benchmarks, hum, pois, os gajos já não pedem para fazer download. Ou melhor, não pedem as credenciais, não acredito. Deixa cá ver. Eu quase certeza que os gajos me vão pedir para eu me registar. Ora, Microsoft, Windows Desktop, por exemplo, download benchmark. Eu bem querer passar que os gajos me pediam os dados. Portanto, toma, eu não quero dar os meus dados, eu quero é ir diretamente aqui ao meu a downloads. Ora, deixa-me cá ver se eu consigo fazer isto. Acho que era assim. Downloads.cissecurity.org. Exatamente isto que eu queria. Portanto, malta, vocês em vez de estarem a dar os vossos dados, se vocês vierem aqui diretamente a downloads.cissecurity.org, além disso, eu até vou copiar isto e vou espetar aí diretamente também no chat, ok? Isto é extremamente útil. Extremamente útil. Porquê? Vejam o seguinte, isto não é só segurança do Windows. É tudo que seja, por exemplo, cloud providers, coisas do Office 365, Azure, vá a outros sistemas operativos que possam existir. Claro que aquele que nos interessa mais é aquele que tem aqui Microsoft Windows Desktop, ok? E vocês vejam, eu vou fazer aqui zoom. As benchmarks que estes gajos têm inclui Enterprise, as várias versões daqui para o Windows, em versão standalone, e as releases das próprias máquinas. E porquê é que isto muitas vezes é extremamente útil? Por exemplo, se nós queremos proteger Windows 11, não é?
Ora, nós estamos a usar o Windows 11 Enterprise. Então, eu, por exemplo, tenho aqui o CIS Microsoft Windows 11 Enterprise Benchmark versão 4.0.0. Se eu fizer simplesmente o download do PDF, pode ir já aqui para as minhas cenas, não há problema. Hello, computador, obrigado, thank you. Isto é um documento relativamente pequeno, de 1463 páginas, para proteger um Windows 11. Pois, eu sei. E esta parte é fixe porquê? Porque eles apresentam-vos basicamente quase tudo aquilo que a gente necessita. Ou seja, quais é que são as recomendações para account policies, account lockout policy, audit policy, user rights assignment, ou seja, tudo aquilo que pode ser melhorado num sistema Windows. Ok? E neste caso, Security Options, Account, Audit, Devices, Domain Controllers, Domain Members, Interactive Logons e por aí afora. Network Access. E esta parte é porreira porquê? Porque eu estou agora aqui a ver um aleatório, ou melhor, aleatório não. Eu vou procurar o LLMNR. Vou só aqui fazer Ctrl F. LLMNR, não sei se isto ainda está aqui ou não. Pô. Já. Esta é muito talento a fazer pesquisa, pá. Para lá. Que gajo. Ok, é isto. Por exemplo, o tal Link Local Multicast Name Resolution, que é um protocolo que já deveria estar desativo por default, mas que não está, que é um protocolo que basicamente serve quase como um failover dos serviços de DNS, que também permite que a máquina faça a pergunta na rede: olha, tu sabes quem é esta máquina, ou este sistema, ou este domínio? O problema é que o Link Local Multicast Name Resolution tem falhas de segurança em que, quando a vossa máquina faz um pedido para a rede, um atacante pode dizer: sim, eu sei exatamente qual é que é o serviço que estás à procura, dá-me aí a password da tua hash, ou a tua hash password. Esta porcaria, como não tem validações nenhumas, o utilizador manda a porcaria da hash e siga para bingo. Conclusão, cagada, ok? Portanto, isto é uma coisa que deveria de estar desativo. E eles dão-vos a descrição exatamente do que é que eles consideram, neste caso, uma falha de segurança, apontam exatamente qual é que é o padrão do que é que vocês têm que configurar, se é fazer disable ou enable ali aquela configuração, dão-vos o racional, e agora vamos supor que vocês não percebiam puto de group policies, não é? Pá, não percebiam patavina daquilo, pá, sabiam instalar uma AD, pá, sabem criar uma GPO, mas não sabem muito sobre as configurações que tinham que fazer. Epá, tranquilo, porque vejam o seguinte, aqui nas remediações eles dão-vos o caminho todo, até à configuração que vocês teriam que alterar, e eles dizem logo se aquilo tem que estar enabled ou disabled, ok? Portanto, isto é só seguir as indicações que eles apresentam aqui. Ok, então mas eu vou ativar, vou desativar, o que é que eu vou fazer? Epá, olha, não sei, vou ver aqui as configurações. Isto tem computer policies, Ou seja, quando nós editamos group policies, e vocês já fizeram GPOs com o Rodrigo, certo? Isto é só seguir o caminho e siga para bingo. Ok? Claro que qual é que é o cuidado que a gente tem que ter? Às vezes há políticas que fazem break às coisas que nós temos. E depois aquela treta deixa de funcionar. Acontece. Ok? Então vamos já aqui ver o seguinte. O ideal era fazer o quê? O ideal era arranjar uma maneira de nós olharmos para isto. Epá, mas isto fazer-me logo aqui um assessment automático das minhas máquinas, ou não? Ou acham que eu vou picar isto um a um? Não. Big Brain? Não. E é aqui que o Azul nos pode ajudar. Ok? Porque o Azul já vai incorporar automaticamente alguns CIS benchmarks por default. Ok? Os gajos daqui da CIS, portanto, o Center for Internet Security, estes gajos também têm subscrições pagas, e nessas subscrições pagas eles próprios criam as group policies e entregam-nos quase um pacote já completo com tudo aquilo que vocês podem necessitar.
Obviamente aqui eu não vou dizer, olha, agora subscrevam ao CIS Security e agora comecem para aí a descarregar as group policies. Não faz muito sentido, né? No entanto, e eles também têm a própria ferramenta deles e tudo, mas eu evito usar as cenas que os gajos têm, porque depois os gajos começam a mandar uma data de e-mails a tentar promover as cenas que têm, e eu passo-me um bocado de descarretes quando tenho ali uma data de mensagens que não me interessa. Ora, reiniciar aqui o meu Ubuntu. Ok. Ora então. Deixa lá isto acabar de carregar, que é para nós irmos depois para o Windows 11 e podermos então fazer aqui, obviamente, a configuração daquilo que nós necessitamos para depois instalar o Azul, fazer o deployment dos agentes e começar a trabalhar com isto. Porque depois também nós não temos que fazer tudo de raiz, porque existem group policies que a gente pode utilizar que já até já estão criadas por nós, ok? Agora isto vai para ali. Vamos lá aqui ao Windows 11. I left my home to join the army. Porra, já parece o meu computador do Citeform. Fone-se. Também demorava 3 dias para se vestir. Ora, malta, já toda a gente conseguiu instalar o Ubuntu, certo? Alright. Professor, Sim. estou no caminho, mas pode ir. Não me esperem. Fazendo Ok. screenshots. Alright. Também está a gravar, ok? Vocês podem sempre depois ver o vídeo aqui a qualquer altura. Qualquer dia vou ser famoso. Eu apareço no YouTube e tal. E não sei quantas horas de aulas e vídeos e afins. Ora então, MOBA X-Term, já sabem que eu adoro utilizar esta coisa que é para nós gerirmos os nossos sistemas Linux, e isto vai nos ajudar até bastante. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos já criar aqui uma nova sessão no MOBA X-Term. Ainda se recordam do IP? 007. Ahá, 10007. Ora, vou especificar então o username que eu sei que já tinha, portanto, eu estou a utilizar o mesmo username com as mesmas credenciais. Ora, no bookmark, eu vou só alterar esta coisa e vou-lhe chamar mesmo o azul, que é precisamente para eu conseguir saber com o que é que estou a trabalhar. Ora, vou dar um OK e aceitar. Pronto, e agora como aquilo já está conectado, eu já consigo fazer o zoom como deve ser. Eu gosto sempre que a malta consiga ver o que é que eu estou a fazer aqui. Então, malta, nós para fazermos aqui, para já vou passar aqui para a root, que eu não gosto de trabalhar com o utilizador normal, isto é sempre uma coisa que me chateia um bocadinho. Portanto, nós vamos fazer a instalação do Azul. E atenção que o Azul, antigamente, aquilo era apenas um Host Intrusion Detection System, porque o Azul originalmente veio de um projeto que era o OSTEC, ok? Portanto, é natural que se vocês alguma vez virem alguém a trabalhar com o OSTEC, que tem aquele logotipo com aquela coisa vermelha e afins, o Azul derivou daí. Só que eles depois acabaram por expandir o projeto e não, aquilo deixou de ser apenas o Host Intrusion Detection System e passou também a ser uma plataforma de CM, uma plataforma de Endpoint Detection and Response e por aí afora. Portanto, eles acabaram por expandir bastante o projeto que tinham. Ora então, eu vou procurar aqui por Wazoo. Lá está, eles apresentam logo aqui Open Source XDR, Open Source CM e afins. Ok, tudo bem. Isto agora é quase uma framework
A única coisa que me está a deixar um bocadinho de pé atrás é que eu cheiro-me que os gajos mais cedo ou mais tarde querem virar isto para um âmbito comercial e depois começam a fechar tudo e depois começar a pôr uma paywall para Sim, a já malta. estão a começar isso. Pronto, aí é uma coisa que até agora do que eu tenho visto está bom, mas à medida que os gajos vão evoluindo, eu estou a começar a ter algum receio nessa vertente. Mas pronto, é o que é. Ora então, quando vocês entram no site do Azul, vocês têm logo ali o botão amarelo, install o Azul, tudo bem. Terem atenção que isto tem aqui algumas várias componentes. O Azul, a versão do CM, aquilo basicamente vai usar o Kibana, ok, como interface web. E isto é baseado em OpenSearch. Portanto, se vocês alguma vez também tiverem o OpenSearch, que é quase como uma versão completamente free daquilo que seria o Elastic, o OpenSearch é a tecnologia por debaixo do CM do Azul, ok? Portanto, terem atenção que as queries que vocês podem fazer depois em Azul também podem fazer no OpenSearch. Ora então, eu aqui, portanto, no Azul, vou fazer aqui, vou clicar aqui onde diz Installation Guide. Ele leva-me aqui para a página da documentação, que às vezes ajuda e às vezes ainda se torna mais confusa do que o habitual. Mas aqui do lado esquerdo, portanto, vocês estão aqui no Installation Guide, mas ali do lado esquerdo vocês têm Installation Guide, o Azul Indexer, o Azul Server, correto? Que é aquilo que a gente quer, o Azul Server. Ok? Assim que eu clico ali no Azul Server, ele mostra-me o Assisted Installation e o Step-by-Step Installation. Ora, eu sou preguiçoso como um caraças, portanto eu vou para o Assisted Installation. Porque, tal e qual, como na segunda-feira eu entrei em modo stress com as quantidades de coisas que estavam a acontecer na minha vida, nomeadamente a luz da cozinha da casa da minha mãe ter dado o badagaio e eu ter ido à pressa ao Leroy Merlin, eu também, quando vim cá para fora, percebi que eu era especial. Porque eu não dei conta e eu estacionei no lugar dos deficientes. Because I'm fucking retarded. Ok? Portanto, se eu faço isso na vida real, então garantidamente na parte tecnológica também vou usar tudo aquilo que seja assistências que eu tenha à minha disposição. Não retirei o lugar a ninguém porque havia muito lugar disponível. Eu é que sou estúpido e não vi onde é que estava a estacionar porque eu estava com pressa. Quer dizer, vi, depois quando saí da loja com a porcaria de 1,5 m de um LED para meter numa cozinha, começo a olhar. Eia, fónix. Ainda bem que a polícia não está aqui. Ora então... Continuando, isto já vai no 4.14. Fónix. Ora, vou copiar aqui o comando, copy to clipboard, ok? Este primeiro comando que nós encontramos aqui. E é a única coisa que eu vou fazer desta página, ok? Eu não vou pôr aqui a seguir e a correr os comandos todos que estão para ali e para baixo, porque eu acho que aquilo complica mais do que aquilo que é necessário. Portanto, vou dar aqui o paste. Ele vai descarregar, portanto, aquele executável, aquele ficheiro de baixo. Portanto, se vir o ficheiro, ele está ali. Eu gosto sempre de alterar aqui o ficheiro para colocá-lo como modo executável. Portanto, chmod espaço mais x, portanto, que é para garantir que aquilo é executable. Portanto, eu vou colocar ali o nome do ficheiro e vou dar aqui um Enter. Além disso, vocês vão ver que o gajo muda ali logo de cor, ok? Quer dizer, se estiver verde, quer dizer que ele está em modo executável, quer dizer que eu posso correr diretamente. E há uma coisa que eu vou fazer, deixem-me só fazer um zoom out e correr então aqui o tal Azul Install, ok? Ele não vai instalar, ou pelo menos espero bem que não instale, porque ele ainda falta-lhe ali um parâmetro. Mas quando nós damos aqui um Enter, ele mostra-vos as opções todas que tem, ok? E nesta situação, quando eu tento correr aqui o Azul Install, ele mostra-vos basicamente o menu de ajuda. E qual é que é a opção que nós eventualmente vamos usar? É o /A, ou seja, o /all. Claro que depois também vocês podiam criar ficheiros de configuração, dava para apenas fazer o download do Azul sem o instalar, às vezes, daqui a única coisa que eu acho que será mais importante será, portanto, a opção
-A, que é para fazer a instalação de tudo, ok? Ou seja, instalar o indexer, o dashboard, o server e tudo e mais alguma coisa que nós necessitamos. A opção O, caso vocês tenham dramas com o azul, ou seja, por exemplo, imaginem que vocês daqui a uns tempos arrancavam com o azul, epá, aquela treta já está há meia hora e eu só estou a ver ali Kiban is not ready yet, ou aquela porcaria simplesmente deixou de funcionar. Epá, olha, override, que é quase como se fazer uma reinstalação, ok? E caso seja necessário, o "-U", que é para fazer a desinstalação, caso aquilo já lá esteja no servidor. Ok? Portanto, estas são praticamente as únicas opções que eu habitualmente costumo usar quando tenho aqui algum problema. Ora, o azul-install -A, que é para fazer a instalação de tudo e mais alguma coisa. Isto vai levar aqui algum tempo, portanto eu vou-lhe dar aqui um Enter. E peço é que vocês tenham depois atenção. Porquê? Porque no final deste processo, ele vai gerar o username e a password. Portanto, o username admin e vai ter uma password aleatória. Ok? Ora, e a versão 4.14, deixem-me cá ver, porque isto só para garantir que o script depois para alterar a palavra passe, que deixem-me só garantir que ainda é o mesmo. Ora, o azul 14, change password, porque normalmente eu costumo mudar a password usando um dos scripts que eles habitualmente costumam facultar. E aparentemente isto está-se a enganar e a esbardalhar todo naquilo que eu pretendo. Lá eu tenho que vir buscar as coisas ao meu OneNote. OneNote, mostra-me lá onde é que isto está. Ora, procurar aqui por Wazo Password. Eu tenho sempre uma data de notas que são sempre extremamente úteis. Ok. Acho que é isto. Exatamente. E depois daqui a nada já mostro aí o comando daquilo que a gente vai utilizar. Ok? Mas eu não tinha a ideia que isto estava já na versão 1.14. O que é assustador. Malta, dúvidas até agora? Relativamente simples, né? Sim, mas não era melhor ter metido também a opção "-O" e "-U", na eventualidade de dar bidé? Como é que tu queres instalar, desinstalar e reinstalar ao mesmo tempo, meu? Não disseste, estava o "-O" era caso a instalação falhasse, ele tentava reinstalar automaticamente. Não, eu disse que caso a instalação tenha algum problema, ou caso tu depois de instalares, se tiveres algum drama, quiseres reinstalar, tu corres aquele script com a opção "-O". Ah, à parte, ok. Uhum. Se não tiver instalado e tu tentares usar o "-A", ele vai-te acusar que aquilo já está instalado e termina o processo. O "-O", ele vai reescrever tudo por cima daquilo que lá tiver. O que implica que todas as vossas configurações vão de gesso. Yeah. É o que é. E pá, porque é que me está a dar assim uma comichão para instalar um outro servidor? Epá, não sei. Pode ser que não seja necessário. Ainda. Se ele for rápido, eu não me ponho aqui a instalar outra máquina. Não. Eu? Em forense vamos trabalhar com Redline ou isso não, ou esse específico não? Não estava a pensar em utilizar isso. Ou com o Cape ou coisa assim? Talvez o Velociraptor. Ok. Já ouviste falar em Velociraptor? Não.
Mas devias, meu, esse é dos mais fixes que um gajo pode utilizar. Aquilo dá para ir buscar uma data de coisas. Só tem um problema. Se o atacante conseguir comprometer o servidor do Velociraptor, ele tem acesso a tudo e mais alguma coisa de todas as máquinas. Mas isso não dá jeito. Ai, dá. Em certas situações dá. Isso eu garanto que dá, meu. Depende da situação em que te encontres. Mas dá um Mas jeitão depende da enorme. perspectiva, né? Claro, claro. Ora, o Azul Server. Olha, meu, andar com esta instalação. Esta é coisa, demora-se tanto tempo a instalar. Agora, só para chatear, não sei porquê, mas cheira-me que o vosso ainda vai instalar mais rápido do que o meu. Estão proibidos de dizer que o vosso é Eu melhor duvido. que o meu. Olha, o meu ainda está no primeiro, no indexer. Eu ainda está a acabar o indexer, yeah. Olha, passou agora Indexer. para o O segundo, Azul o Server. serviço. Nice. Depois também quem esperou pela instalação. Olha, quem esperou pela instalação do. Como é que ele se chama? Do Exchange. Este vai ser mais rápido. Só quis Só dizer do que. Trellix. Só que. O Trellix também. E sim, o Trellix também. Só que, dada a situação, né, eu vou-me mais é sentar. Antes que isto demore uma data de tempo. Olha, já está. Ai, é que se é para esperar, ao menos espero sentado, meu. Não é a expressão, bem, podes esperar sentado. Então, olha, sento-me. Yeah. Já tens a mesa, Ricardo? Não, não. Ainda Ainda não, não. meu. Ih, tu não sabes o que é que estás a perder, meu. Eu digo-te o seguinte, se arranjares, epá, tenta arranjar aquela que é, como é que é? 1,70 m por 80. É que é essa. Era essa que eu estava à procura. Não te vais arrepender, garanto. Mas aquilo, os 80 não são. Eu preciso de 80 livres. E aquilo não é 80 livres. Aquilo é só 70. 68. Porque depois tem uma calha lá atrás que é onde Mas a depois calha passam os está por cabos. baixo, meu. E Pois, só que eu consegues tenho meter. os braços do meu ecrã agarrados na parte de trás da mesa. Professor, essa aí é para que valores? Essa de 1,70 por 80? 400 e tal euros. É Ei, caralho, isso é 450, gandador. sim. Não, Lembra-me ao não. Estou modelo? fora. Epá! O Estou que é que fora. queres, meu? Espera aí que Então, eu mando mas é. Não, pelo isso chat. é bué. Era aquela do IKEA, não era? Yeah. Era, era do É porque IKEA. assim, eu tenho um tampo mais ou menos dessa dimensão e para mim é espetacular. O que eu andei a ver foi só os apoios de lado. Ou seja, a minha ideia era reaproveitar este tampo. Mas tu tens só a parte metálica, só a parte Sim. elevatória. Eu já vi. Só que eu não sei se vi certo, que era tipo 100 euros. Mas Não atenção, viste. Vi Só a atenção. parte vi elevatória errado. acho que são quase 200. Ei, Sim, exato. Porque Isso é que é depende se parte tu cara. queres que seja elevatório ou não. Yeah. Não é? eu quero que seja elevatório, sim, senão fico, mantenho-me com esta. Então está aqui 439. Epá, isso é bué. Não, É isso eu estou esta, é fora. Eu esta deixo aqui para o senhor do IKEA, que ele pode de certeza. que... Epá, eu não disse que isto era barato, meu. Yeah. Eu garanto uma coisa, meu. Não, não. Eu digo-te o seguinte. Isto só custa a pagar, meu. É a única coisa que custa. Porque depois de pagar Sim. isto corre tudo bem, meu. Está bem, mas primeiro Mas deixe-me espera, tirar o e montar curso, também. começar a trabalhar. Também 440 paus é custa. um bocado puxado. Epá, É, Até que não prestações paga vai assim bem, tão né? bem. Olha, mas essa nem é muito cara, essa era a mais barata e daí eu estar Mais inclinado barata? para essa. Yeah. Que às vezes, espera aí, eu meto já uma de 800. Tens umas muito mais baratas, pá. Eu não preciso gastar tanto. Epá, eu vi Plástico. uns elevadores. Depois de Eu posso plástico, ter isso visto também é. errado, mas eu vi uns elevadores na Amazon. Eu não sei, pronto, atenção que eu não tenho mesmo conhecimento nenhum disto. Mas vi uns elevadores na Amazon que era para 80 quilos. Ou seja, supostamente é para adaptar a alguém que tem uma mesa. E é só os elevadores. E é para Ok. 80 quilos, que segundo o chat GPT, ele diz para não cobrar abaixo de Pá, isso também é 80, 100 isso é uma quilos. mesa de marca, pá. Isso não é mais nada. Também não Calma aí, fazes por segundo quem menos, você disse? Fónix. Também, Olha aí. também não fazes Mas por essa menos. aí, caralho. Isso Epá, é, é dos topos de gama. eu não preciso de um Concorde, meu. Fónix. Então,
Eu ia dizer que tenho mesa de pobre, mas, quer dizer, pobre dentro destas gamas de mesas, meu. Dentro Mas dos espera aí, ricos, exato. eu acho que ainda tenho aqui uma de 1200 ou 1300. Não me mostres isso, que isso Espera até aí. me dá dores no peito, meu. Isso até fica azul. A Nato paga aí. Esta é de Paga! 500. Paga! Faz parte dos Oh, vai. benefícios, né? Mas Professor, isso da tem- secretária elevatória compensa mesmo? Yeah. Depende de como tu Aceitar os dias trabalhares. todos. Eu gosto muito, só que é tal coisa. Isto eu chego ao fim do dia, já tenho que me sentar. Mas eu, por exemplo, quando estou a dar aulas, muitas vezes gosto de começar as aulas a trabalhar em pé. Já tive dias em que estive a trabalhar o dia todo de pé. É que o que eu E estou a fazer por exemplo, estou a trabalhar, estou no computador, depois passado um bocado levanto-me, só que fico todo curvado, ou então eu esgoelho, mas não é fixe. Quer dizer, é, mas pronto. E uma secretária assim, se desse para às vezes estar de pé, em vez de estar sempre sentado e conseguir trabalhar bem aí. yeah. Eu não me devia de chibar, mas o Rodrigo tem uma secretária igual. Só que a dele é preta, a minha é branca. Mas ele disse que a dele não é de elevatório. Não é? Acho que não. Agora que acho Pelo- que é. Pela referência que ele mandou, não é elevatória, que são 300 euros. Mas olha que a dele acho que era elevatória, meu. Que ele... 300 acho- euros e sem ser elevatório, isso era um negócio mesmo É bem que é bom preguiçoso, para o pá, não se quer vendedor. levantar. Não, não é assim. As secretárias são boas, meu. Só que é tal cena. Para mim, tem aquele defeito de que atrás tem a calha e não é área útil de tampo. Pronto. Epá, É, eu vou dizer a minha teoria que vale o que vale, não é? E serve tanto para secretárias como para cadeiras, que é, por mais que seja caro, há de ser sempre mais barato do que uma operação à coluna ou viver curvado o resto da vida ou tipo É lá, olha o certos número. problemas que ganhamos. Investimento. Isso é verdade, Como as mas boas cadeiras. epá, eu acho que isso é a mentalidade que, pá, eu sei lá, eu tento transmitir esta mentalidade, né? Porque nós tugas, tento tentar fazer ali outras coisas diferentes. O que é que eu quero fazer? Enquanto isso está aí a acabar de instalar, vamos só fazer o seguinte. Portanto, eu também já anotei a minha password, mas eu queria. Eu vou só experimentar para ver se isto ainda funciona, ok? Antes de vos enviar o código. Eu estou aqui só, tenho que fazer aqui um copy intermédio. Porque existe um script que eles muitas vezes facultam, e eu não digo que tenho sempre problemas com os copy-pastes. É preciso fazer um PDF para eu aprender a fazer um copy-paste. Com caraças. Pronto. Ou seja, há um comando que me permite descarregar um script que é facultado pela própria Wazoo para nós rapidamente mudarmos a password para não termos aquela cangalhada feia como tudo como password. Porque é assim, eu ao olhar para a minha passe habitual e comparar com isto, obviamente que o Formacão 2025 é muito mais seguro, meu. pois. Whatever. Ora, paste. Ai, o caraças então, meu. Não faz pelo menos não, nada. não fica num TXT no ambiente de trabalho, não é? A dizer password do Azure. Eu vou fazer paste. Documento. Ou seja, estás a falar literalmente. Oi? Estás a falar literalmente sobre aquele ficheiro que eu deixei ali. Que diz password do Exatamente. Azul e que tem lá a porcaria das credenciais. Exatamente. Melhor Formacão Tão bom. 2025, não está tão exposto. Dá mais trabalho. Deixa-me só ver se isto aqui ainda funciona. Ora, deixa-me só aqui verificar. Portanto, isso aqui é o Wazoo Password, se ele ainda tem código. Ora, tem sim, senhor. Ótimo, porreiro. Portanto, então eu vou passar isto para aí para vocês, que é para eu, para nós aqui em conjunto podermos alterar a password, ok? Esse comando que eu acabei de correr, ele cria-me, ou seja, ele puxa-me tudo aquilo que tiver aqui em termos de scripts deste website e ele cria-me este ficheiro que eu aqui tenho. Cria-me aqui este ficheiro e que, por acaso, eu já o tenho ali,
mas ele queria o azul-passwords-tool.sh. Nesta situação, aquilo que eu vou fazer, para já é à semelhança daquilo que fiz anteriormente, eu vou correr, portanto, o chmod, portanto, mais x, daquele o azul-passwords-tool.sh, precisamente para que ele também fique executável. E agora, uma das coisas que normalmente nós necessitaremos de fazer é correr aquela ferramenta, aquele script que nós acabamos de descarregar, mas precisamos de identificar com menos u qual é que é o username da conta que a gente vai alterar. Eu vou colocar aqui o menos "p". E, espera lá, queres ver que o gajo já alterou isto? Pelo Azul, menos P, é para configurar a password. era para configurar. Ah, sim, exatamente. E eu é que feito atrasado mental, dei apenas um enter. Ora, formacão 2025. Só que aqui há um problema. Se eu colocar aqui formacão 2025, o gajo é capaz de me dizer que a password não é forte o suficiente. Lá está. Ou seja, ele diz-me: olha, não tens sequer um símbolo. Então aquilo que eu vou fazer é o quê? Em termos de password excepcional para o azul, para o nosso utilizador do admin, eu vou usar o formacão 2025 com mais no final. Ok? Mas o Formagato não ia resolver a situação. Não! Eu recuso-me a usar formagato, meu! É que eu tenho trauma com isso. Eu tenho literalmente trauma com essa cena, meu. É que Desculpa, não sabia. É pá, não, eu estou mesmo traumatizado com isso. Não, é que vocês não têm a noção. Na outra turma, cada vez que eu ia dizer, eu vou meter a password, havia sempre o estapor do Renato, Formagato, 2025. Epá, o gajo tanto disse aquela gaitada que houve uma altura num dos servidores que eu disse, Formacão, e o gajo, Formagato, e eu escrevi Formagato 2025, Enter, siga para bingo, e não me apercebi. No final, depois, numa sessão a seguir, tentei entrar e eu, pumba, tentar, e eu, pô, mas isto não dá, não dá. E lá está o Renato. Olha, por acaso você não meteu Formagato quando eu experimentei? Olha! Pronto. Isso só comprova que é a palavra passe mais cibersegura. É, nem eu próprio sei. Por Ora, acaso, nem eu mais. passei. Eu agora no primeiro dia de trabalho eles atribuíram-me um computador e disseram: tens de escrever a palavra passe, X dígitos, nananana. E disseram-me: não te esqueças. Eu não me esqueço de nada. Escrevi a palavra passe, 5 minutos depois tive que pôr chapéu. Tive as 3 tentativas, depois esperei aí 10, 15 minutos e tivemos que mandar um ticketzinho porque eu sou um ser muito especial e gosto de passar vergonha no primeiro dia. Bom! Muito bom. Top, meu, top. Ai. Malta, diga uma coisa. Já conseguiram correr aqui este script? Uhum. Sim. Sim? Eu não consegui. Meteste como executável e fizeste mais alguma coisa? Eu não apanhei. Já. Meti Foi como só, né? executável. Quer dizer, sim, ou seja, tu já o descarregaste? Sim. Ok, portanto eu meti-o como executável e corri isto que aqui está. Ok. Era só ver se me faltava alguma coisa pelo meio. Obrigado. Não, portanto é executável. Tens aqui identificar aquele script para identificar qual é que é o utilizador e depois de meter-lhe uma password com um caractere especial. Não metas formagato, se faz favor. Não. Mete tudo menos formagato. Ora, mas portanto, isto também é só correr com esta componente. Se alguém quiser depois meter o comando aí, também há de ser tranquilo. No chat, eu também agradeço. Mas isto também não tem nada de especial, né? Portanto, aquilo é só aquele comando típico.
Portanto, malta, com este Wazoo fantástico, lindo, de morrer e com uma password nova, super segura, vamos entrar na plataforma. Pode ser? Sim. Ora, então, vamos lá. Se vocês não alterarem a password, epá, têm que utilizar aquela que foi gerada automaticamente. Portanto, 10007. Ora, obviamente ele vai-me dar aqui a mensagem típica de erro de certificado, isso é normal. Ora, Advanced, Continue. O azul. Ora, cá está ele, Open Source Security Platform. Ora, Admin e agora Formacão 2025, o símbolo do mais. Portanto, em princípio, está aqui, está sim senhor. Ora, Login. E agora vamos lá ver se os gajos não me alteraram o menu todo outra vez. É que estes gajos têm feito updates atrás de updates atrás de updates. Normalmente costuma ser porreiro, percebem? Só que depois começam a incorporar coisas novas, depois ando eu às vezes aqui à procura de uma versão para a outra. Pá, onde é que está a feature para um gajo fazer deployment das cenas e tal? Ah, já foi. Ora então, Romão, malta, Romão, eu, antes de ir aí, tu puseste só o IP da máquina, não foi? https, e o IP da máquina, sim. Ai, como E pela eu. tua expressão quer Ui. dizer que te deu bidé. Vida. Não, faltava o HTTPS. A mim gente, também só deu. obrigado. É, tens de pôr mesmo o HTTPS, por vistos. https, Só que o malta. IP não dá. Obrigado. Pronto, https. Já. Sentiste assim aquele arrepio na espinha? Aquele. Oi? Oi? O gajo não deu? Uhum. Ah, O meu já Miguel. deu também. Ah, Sim, sim, era só por US. Big Brain, não. Epá, porra. Isto. Malta, eu não sei para onde é que vocês vão Uma para mente poluída, After pá. Esta gente, Hours, pá, é mesmo infantil. mas eu não. Infantil. Escola infantil, meu. Isto, se tu soubesses da missa à metade. Bem, vou só, antes da gente ir para o intervalo, eu só quero fazer uma coisa: fazer um deploy de um agente. Ok? E vamos fazer o seguinte: quando nós entramos, adivinhem lá onde é que eu vou para fazer um deploy de um agente. Ao menu do Eu acho que hambúrguer. é no Deploy new botãozinho agent. azul chamado Deploy New Agent. Eu acho que é Confirma? em threat hunting, meu. É? Então peço desculpa. Não. Peço desculpa. Eu acho que estou no curso errado. Vou para TPSI no CT Forma. Pronto. Aí, meu fone. Fone. Aí, é bem, isso. Olá pessoal, foi um prazer. Phoenix. Deploy New Agent. Agora vamos lá ver. Deploy New Agent. Pá, olha, o menu está diferente. Nice. Fantástico. Ora, se nós estamos a utilizar máquina Windows, adivinhem lá. Vou selecionar ali o MSI Windows. E agora, é aqui, malta, é aqui onde diz Server Address. Não me ponham o IP do endpoint, caralho. Já vi muita gente, deixa eu ver qual é o meu IP. O meu IP é o 10.0.0.100. Aí eu vou meter já o 10.0.0.100. Pá, está ali escarrapachado. Server Address 10.0.0.7. Ok? Como o servidor é sempre o mesmo, nós podemos ativar aqui o Remember Server Address e a próxima máquina que a gente juntar, ele vai basicamente usar já este endereço de IP. O Agent Name, isto é opcional, mas o Agent Name é basicamente o nome com que a máquina que nós vamos juntar vai ficar. Se nós não colocarmos nada aqui, ele utiliza o nome do PC que a máquina tiver, ok? E se eu me lembro bem, eu acho que a minha máquina ainda tinha aquela javardice do nome por default. Portanto,
como eu sei que o Rodrigo vai ver esta aula, Rodrigo, isto é para ti. Só para não estares com cenas, eu vou dizer que isto aqui vai ser o SOC 01, porque é a máquina que eu estou a utilizar do Windows 11, está bem? Stop smirking. A gente depois fala. Ok, isto é para o Rodrigo do futuro. Portanto, isto é uma mensagem do mundo do passado. Ora então, continuando, em termos de grupos, eu vou deixar isto por default, mas agora cá em baixo nós temos basicamente um comando de PowerShell. E eu acredito que vocês saibam usar PowerShell, correto? Pronto. Sim. Pronto. Ya, ya, Grande ya. sardinha. Aprendi a agricultura. Sardinha. Vais ter que me explicar essa depois. Portanto, eu vou copiar aqui o comando. Vou abrir uma PowerShell em modo de administrador. Ok? Portanto, PowerShell, run as administrator. Ora, e vou espetar aqui já diretamente ali aquele comando e deixar que ele faça aqui a instalação. Terem atenção que ele vai buscar o executável diretamente à internet e depois aplica-lhe as configurações que estão aqui escarrapachadas no nosso comando, ok? Portanto, se houver algum drama em que vocês, por exemplo, não tenham internet, ele não consegue ir buscar o executável lá fora. No entanto, a única coisa que resta é aqui o tal net start Wazoo. É assim, vocês podem fazer isto ou aqui por linha de comandos ou diretamente na parte dos serviços. Porque é assim, ele aqui às vezes pode demorar algum tempo a arrancar, o que é normal, mas aqui em Services, se eu abrir os serviços do Windows, Windows 11, eu disse, se eu abrir os serviços do Windows. Tens que pedir, por favor. Obrigado. Pois. Aí o gajo ainda me estava a tentar conectar só DC. Ora, local computer. Portanto, aqui nos serviços do Windows, pronto, que era isto que eu queria, ele, se eu vier aqui ao W, ele vai ter aqui um serviço que se chama Wazoo, ok? Este é que é o serviço do agente que vai comunicar com o servidor. Ele agora já está em running, porque eu executei-o diretamente ali a partir da linha de comandos. Vocês podiam ter corrido aquele comando ou abrem isto em modo administrador e simplesmente arrancam o serviço a partir daqui. A partir do momento que arrancam isto pela primeira vez, ou até mesmo se reiniciarem o computador, ele depois passa a arrancar automaticamente. Ok? Agora, só para confirmar, antes daqui do nosso break, só aqui para fazer a confirmação, eu vou voltar aqui ao meu azul e cá em cima onde eu tenho endpoints, eu em princípio já devo conseguir ver pelo menos uma máquina que é o tal SOC 01, que basicamente é o meu Windows 11. Confirmam ou não? Sim. Certo. Confirmo. Exatamente isso que a gente necessitava, ok? Nice. Vou parar aqui a gravação, porque isto depois a seguir a gente vai analisar e vai ver o que é que tem ali ou não. Malta, vamos fazer aqui uns minutinhos e voltamos às 21h40? Ok. Combinado. Só que eu Por preciso mim ir à tá casa de ótimo. banho, tá? Ok, Sim. ótimo, Até já, obrigado. perfeito. Até Até já. já. Até já.